Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura de hoje encontra-se no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5, que diz assim: Quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no sétimo mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes, é que levavam tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as duas tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus vivo, santo, criador dos céus e da terra, um Deus que se revela e que se faz presente no meio do seu povo ainda hoje. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos mais um dia, mais uma semana, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, dia de nos reunirmos na tua casa, e o nosso coração já está vibrando e alegre. Nos lembramos da palavra do salmista que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos esse sentimento em nossos corações, sentimento de alegria, de prazer, de gozo, de podermos afluir para a casa do Senhor para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigado pela tua palavra, que nos mostra como essa alegria encheu aquelas pessoas após a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Nos alegramos com o cuidado que Salomão teve com os demais sacerdotes de fazer conforme tudo o Senhor havia ordenado na condução, no desmonte do tabernáculo e na condução da arca de todos os utensílios para os templos. E devido à sua obediência, à fidelidade, à alegria no coração deles, à motivação santa que eles tinham, ao levarem as coisas para o tabernáculo, para o templo, lá no Santo dos Santos, conforme o Senhor havia ordenado. A presença do Senhor se fez manifesta numa forma visível de nuvem, nuvem espessa. O texto chega a dizer que a glória do Senhor encheu toda a casa. Louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, conduza-nos a uma vida de submissão e obediência ao Senhor, e que a glória do Senhor
encha todo o nosso ser, toda a nossa casa. Temos clamado ao Senhor para que retire de nós tudo aquilo que não te agrada. Temos pedido e continuamos pedindo ao Senhor que nos dê fome e sede pela tua palavra, nos dê fome da tua presença, que haja em nós essa expectativa gostosa de nos encontrarmos com o Senhor, de ler, meditar na tua palavra, para conhecer a tua vontade, com aquele desejo ardente de fazer, de cumprir, de agradar ao Senhor. Pai, que a tua presença seja manifesta nas nossas vidas e no nosso meio de uma maneira incontestável. Que a glória do Senhor nos alcance cada dia mais. Visita os nossos lares. Faz de cada um dos nossos lares, das nossas casas, um lugar de adoração, de culto ao Senhor. Um local onde possamos buscar ao Senhor em família, fazer o nosso culto doméstico, estudos bíblicos, orações, onde a presença do Senhor seja buscada, a direção do Senhor seja buscada. Pai, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja conversão no nosso meio. Clamamos pelos enfermos, muitos são os enfermos, pessoas que estão carecendo de uma intervenção sobrenatural do Senhor, jovens, crianças, jovens e idosos, pessoas que carecem da manifestação do poder do Senhor. Pedimos que o Senhor traga cura e libertação. Que o Senhor se revele a eles também, mas acima de tudo, que eles possam conhecer e confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, pessoas que estão sendo, Pai, afastadas dos seus afazeres, por prescrição médica devido à sua alma estar ferida, devido ao estresse, à crise de burnout, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão desanimadas, desalentadas, pessoas que sofrem transtornos dos mais variados tipos, pessoas que foram feridas, magoadas, agredidas, Senhor, emocionalmente, fisicamente, pessoas que carecem do abraço carinhoso e gostoso do Senhor. Que a paz que excede todo o entendimento esteja cobrindo essas pessoas, que sintamos abraçados pelo Senhor e que a paz do Senhor repouse sobre cada um de nós. Que haja cura, que haja libertação, que haja conversão, que haja um encontro real e verdadeiro com o Senhor, que a nuvem de glória do Senhor repouse sobre cada um de nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso consciente, o inconsciente, até mesmo o subconsciente, que tudo seja inundado pela glória do Senhor. Pai, clamamos ao Senhor de uma maneira muito especial pela tua igreja. A igreja do Senhor Jesus precisa de um novo ânimo, de um novo vigor, de um reavivamento, de uma volta aos valores, de uma volta à oração, de uma volta ao jejum, de uma volta à leitura e ao estudo bíblico, uma volta aos princípios do Evangelho, um comprometimento muito maior com a fé, com os princípios, com a tua palavra. Que a tua palavra encontre lugar na nossa mente e no nosso coração e que a glória do Senhor se manifeste no nosso meio, operando sinais, prodígios, maravilhas, cura, libertação, salvação. Que haja salvação no nosso meio. Anima a tua igreja, reaviva a tua igreja, restaura a tua igreja, santifica a tua igreja. Pai, que a tua igreja seja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja proclamadora. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, Pai, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.